Alexandre Sena Show. Segunda-feira, 15 de abril de 2019. Tá no ar a edição 57 do Alexandre Sena Show. Eu começo esta edição com uma polêmica envolvendo aí os produtores de podcasts brasileiros. Polêmica que surgiu a partir de um episódio envolvendo o podcaster Luciano Pires, que até mês passado era o presidente da Associação Brasileira de Podcasters, a ABPOD. Pois bem, o Luciano Pires vinha realizando um bom trabalho na ABPOD desde que assumiu interinamente a presidência da associação em 2017. Dentre outras iniciativas, ele relançou a famosa Pod Pesquisa no ano passado, com o intuito de mensurar o crescimento e a penetração da mídia podcast, que experimentou um boom nesta década aqui no Brasil, depois de alguns anos de apatia. Pela primeira vez, a pesquisa contou com o apoio da mídia comercial, no caso a rádio CBN, e se tornou a maior pesquisa sobre o universo dos podcasts já realizada no Brasil, com mais de 22 mil respostas. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, o Luciano Pires pisou na bola feio agora nesse início de 2019. E tudo por conta de um incidente bobo, infantil, envolvendo uma publicação pessoal dele no Facebook, que, por engano, ele acabou publicando na página oficial da ABPOD, na rede social. Tratava-se de um texto em que ele falava sobre um futuro utópico no ano de 2064, texto veiculado também no podcast dele. O problema é que, propositadamente, o texto confunde o leitor ouvinte no início, dando a entender que ele elogiava o golpe de 1964 aqui no Brasil. Quem acompanha o trabalho do Luciano Pires há algum tempo, lá no podcast Café Brasil, sabe que ele deu uma guinada violenta à direita nos últimos anos. Atacou militantes do PT, defendeu o impeachment da Dilma Rousseff e, sem muita cerimônia, vem defendendo algumas ações do governo Bolsonaro. Em outras palavras, virou um reaça. Especificamente nesse caso do podcaster Luciano Pires, eu não vou ficar aqui entrando em polêmicas ideológicas, há certos e errados tanto na esquerda quanto na direita. A gente vê que essa forte polarização política também contaminou a mídia podcast, assim como contaminou praticamente toda a sociedade brasileira. Mas o fato é que a publicação do Luciano Pires gerou uma forte reação entre outros podcasters, todos furiosos com a manifestação política em uma página institucional. Inclusive rolaram insultos e palavrões nesta e em outras publicações do podcaster, o que levou o Luciano Pires a renunciar à presidência da associação. Junto à renúncia veio um pedido de desculpas pela bobagem da publicação em página errada, muito embora ele diga que não retira uma palavra do texto que escreveu, pois, nas palavras dele, o texto muito orgulha por defender a liberdade individual e a predominância da lei acima dos desejos dos indivíduos e de grupos. Diante desse episódio, ao mesmo tempo bobo e desagradável, o pessoal da antiga diretoria da ABPOD, na verdade os fundadores da associação, se mobilizaram para retomar o controle da associação. São podcasters das antigas que já produziam podcasts em meados da década passada, como o Maestro Billy, Ricardo Macari, Marcelo Oliveira, Guilherme Werneck, Edi Silva e eu, Alexandre Sena. A diretoria divulgou uma carta aberta à comunidade de podcasters, na qual repudia qualquer tipo de apologia a regimes autoritários. E lembra que a ABPOD nunca foi uma entidade com viés político, sendo, antes de tudo, plural e defensora intransigente da liberdade de expressão. Eu vou deixar o link para o texto desta carta aberta da ABPOD lá no meu site, alexandresena.jor.br, no post relativo a este episódio 57 do Alexandre Sena Show, para quem quiser ler a íntegra. O ponto mais importante, porém, foi a decisão da diretoria fundadora de promover uma eleição para formar uma nova diretoria. Eleição essa que deve rolar agora em maio. Os interessados podem formar chapa até o dia 30 de abril. Eu também vou deixar um link com a página de informações sobre essas eleições na ABPOD. Você que produz podcasts, conhece uma turma que também produz e de repente quer se unir para formar uma chapa e defender os interesses da mídia podcast, está mais que convidado a participar desse processo. Vamos lá falar agora dos 100 dias do governo Bolsonaro. 100 dias de quê? O que temos a comemorar? Quem me acompanha aqui no podcast sabe que fiz campanha contra a eleição desse cidadão. E era bem natural que eu mantivesse uma postura crítica em relação aos atos desse governo. O que não deixou de ser uma grande surpresa foi a quantidade de situações ridículas, esdrúxulas, que o governo Bolsonaro acumulou nesses 3 meses e meio. Desde a composição do ministério, com ministros candidatos à piada pronta, como é o caso da tal da Damares Alves, ministra dos Direitos Humanos, e suas declarações polêmicas, como foi aquela história do meninos usam azul, meninas usam rosa.
E também do colombiano Vélez Rodríguez, o intragável ministro olavista da Educação, que acabou caindo agora no início de abril, depois de uma série de atrapalhadas administrativas, vexames e posicionamentos absurdos, ou mesmo vazios, no tocante à educação. Mas o governo Bolsonaro já começou em crise ainda em dezembro, antes da posse, não sei se vocês lembram, com o caso Queiroz, o tal do assessor Fabrício Queiroz, que foi flagrado pelo COAF em movimentações financeiras atípicas. Mais de R$1 milhão. Queiroz é PM, ligado a milícias, e foi assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador e filho número 1 do presidente Jair Bolsonaro. Esse caso Queiroz acabou fritando o Flávio Bolsonaro, que poderia ter uma posição mais proeminente no Senado, e expôs desnecessariamente o pai dele, causando desconforto, inclusive na ala militar do governo. Como se não bastassem as lambanças do filho 01, também o filho 02, o vereador Carlos Bolsonaro, andou causando desgaste desnecessário na base do governo, ao se desentender publicamente e em redes sociais com Gustavo Bebiano, presidente do PSL, o partido que elegeu Bolsonaro e que durante poucas semanas foi ministro da Secretaria-Geral de Governo. Bebiano se desgastou com o episódio das candidaturas laranja do PSL, um escândalo revelado pela Folha de São Paulo. Bebiano manteve conversa com o presidente Jair Bolsonaro a respeito dessa crise, mas o filho 02, Carlos Bolsonaro, chamou Bebiano de mentiroso e disse que essa conversa nunca aconteceu. Bebiano acabou frito e demitido com um fim de semana de antecedência. Bolsonaro anunciou a demissão dele numa sexta-feira e publicou a demissão na segunda. Há uma série de arestas que ainda precisam ser aparadas no ministério de Bolsonaro, principalmente no tocante a ministros falastrões, dados a frases infelizes, como ainda é o caso do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Na parte séria do ministério, temos os dois superministros, Paulo Guedes e Sérgio Moro, tentando tocar a agenda nacional, muito embora as dificuldades, tanto de Guedes na economia quanto de Moro na área de justiça e segurança pública, sejam bem maiores do que os bolsonaristas gostariam que fosse. Paulo Guedes tenta empurrar à força uma reforma da Previdência para lá de impopular, em especial no tocante à implantação do regime de capitalização previdenciária, e sentiu que talvez não conte com o apoio do chamado Centrão, o bloco de partidos médios e fisiológicos que domina o Congresso. A gente viu na semana retrasada o Paulo Guedes largado aos leões, no debate com deputados da oposição na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Já Sérgio Moro, por sua vez, apresentou um pacote anticrime que facilita o acesso da população às armas e, ao mesmo tempo, institui o chamado excludente de ilicitude, uma espécie de imunidade para policiais e militares que matarem pessoas de serviço. Uma pesquisa do Datafolha aponta que a maioria da população é contra esses dois pontos do pacote de Sérgio Moro. E essa sensação aumentou agora, na semana passada, com o inacreditável caso dos militares que dispararam 80 tiros para matar um músico inocente no Rio de Janeiro, cujo carro eles confundiram com os de criminosos. Será que esses militares que mataram esse músico merecem o benefício do excludente de ilicitude? Eu comentei dos ministros falastrões, mas a gente há de convir que o maior falastrão do governo ainda é o próprio Jair Bolsonaro, que tenta emular o comportamento do presidente americano Donald Trump e sai disparando bravatas, ataques à imprensa e grosserias, seja em pronunciamentos ou em entrevistas, seja por redes sociais. O ápice da grosseria foi o famoso vídeo do Golden Shower no Carnaval, onde o folião bebe a urina do outro. Não é o tipo de publicação que se espera de um presidente da República, ainda que tenha sido sob o pretexto de criticar supostos abusos cometidos no Carnaval. E é entre grosserias, trapalhadas administrativas e trombadas com o Congresso que o desgoverno Bolsonaro completou aí 100 dias. Ainda tem muita gente cética com relação à continuidade desse governo, se de repente não rolaria aí uma renúncia e o vice-general Mourão, que virou o queridinho de parte da mídia, de repente não assumiria a cadeira do Planalto. Bom, bola de cristal todo mundo tem, a minha não costuma acertar muito não, mas fica aí uma pergunta no ar. Até quando dura Bolsonaro? E vamos terminando esta edição 57 do Alexandre Sena Show. O próximo episódio número 58 está previsto para ir ao ar no dia 5 de maio. Visite nosso site alexandrecena.jor.br, visite nossa página no Facebook, facebook.com/alexandresenashow, interaja comigo no Twitter, @alexandrecena ou @acenashow. Também no YouTube você pode conferir uma versão desta edição sem fundo musical. O meu endereço lá é youtube.com/canalcena. A todos um forte abraço e até a próxima.
Alexandre Sena Show.